A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, Memorial? Senta no seu lugar, que Deus te abençoe. Você que está nos visitando hoje, que alegria ter você aqui. Para nós é um privilégio, sempre que temos a chance de juntos em comunidade, em igreja, louvar o Senhor, cantar o Senhor, ter um tempo para ministrar a palavra. E nós estamos muito felizes por tudo quanto Deus tem feito no nosso meio. E tudo que Deus tem feito no nosso meio é só por sua graça e para a sua glória. Glórias ao bom Deus. E eu queria, aproveitando o ensejo, aproveitando o momento, fechar esse fim de semana falando um pouco ao coração dos casais também. E por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Ruth, capítulo número 3. Ruth, capítulo número 3. E eu partilho com você uma palavra que se chama hoje Princípios para construir um relacionamento. Princípios para construir um relacionamento, em Ruth, capítulo número 3. Nós vamos ler todo o capítulo. E aí você já pode dizer, ler um capítulo da Bíblia essa semana. O pastor está te ajudando, tá? Ruth, capítulo número 3. A gente vai ler porque o contexto vai nos ajudar bastante naquilo que eu quero passar ao coração dos irmãos hoje. E aí você fica com sua Bíblia aberta, usaremos bastante o texto. Ruth, capítulo número 3, versículo de número 1, também diz assim a palavra do Senhor. Disse Noemi, sua sogra, minha filha, não hei de te buscar um lar para que sejas feliz? Ora, pois, não é Boaz, na companhia das servas, na companhia de cujas servas estiveste, um de nossos parentes? Eis que esta noite limpará a cevada na eira. Banha-te, unge-te, e põe os teus melhores vestidos e desce a eira. Porém, não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás, e lhe descobrirás os pés, e te deitarás, e ele dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth, tudo quanto me disserdes, farei. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já de coração um tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho e lhe descobriu os pés e se deitou. Sucedeu que pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Disse ele, quem és tu? Ela respondeu, sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre tua serva, porque tu és resgatador. Disse ele, bendita sejas tu do Senhor, minha filha, melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após os jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio, tudo quanto disseste eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda há outro resgatador mais chegado que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está, que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei, tão certo como vive o Senhor, deita-te aqui até amanhã. Ficou, pois, deitado aos seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro, porque ele disse, não se saiba que veio mulher à eira. Disse mais, dá-me o manto que tens sobre ti e segura-o. E ela o segurou. Ele o encheu com 6 medidas de cevada e lhe o pôs nas costas. Então entrou ela na cidade. Em chegando à casa de sua sogra, esta lhe disse, como se te passaram as coisas, minha filha? E ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. E disse ainda, estas 6 medidas de cevada ele me deu, e disse, não voltes para tua sogra sem nada. Então lhe disse Noemi, espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará, enquanto não resolver este caso ainda hoje. Princípios para construir um relacionamento. Feche os seus olhos, vamos orar. Querido Jesus, louvor e glória somente a Ti. Peço ao Teu Espírito Santo que ilumine o nosso entendimento nesse momento e que Ele faça o discernimento da palavra do Senhor e que a Tua palavra, ao alcançar os nossos corações, encontre morada, encontre guarita e que possamos, ó Deus, perceber em nome de Jesus que o Senhor está fazendo uma obra nas nossas vidas.
Peço a Ti, Senhor, que o Teu nome seja glorificado e tão somente seja glorificado no nosso meio. A Ti louvor e honra, me põe atrás da cruz e fala conosco para a glória do Teu santo nome. É a oração que eu faço no nome do nosso amado Senhor Jesus. Amém e amém. Irmãos, deixa eu dar uma rápida recapitulada com você. Eu tenho pregado Ruth aqui na igreja e há algum tempo atrás, meses atrás, eu preguei uma palavra em Ruth, capítulo número 1, que chamava-se tire os pés do lugar errado, saia do lugar errado. E ali nós meditamos, caminhamos na história de Elimeleque, que tira a sua família de Judá e move a sua família para Moabe, o lugar onde Deus havia dito que o povo de Deus não deveria morar. E como ali naquele lugar, por fim Elimeleque e seus 2 filhos acabam morrendo, deixando 3 mulheres viúvas, Noemi, Orfa e Ruth. Essa foi a primeira palavra. A segunda palavra em Ruth, capítulo número 2, chamava-se um novo capítulo em minha vida. E ali nós começamos a falar a respeito da volta de Noemi e Ruth para Belém, e como aquelas 2 viúvas, mesmo na miséria, mesmo numa situação muito difícil, Deus começa a escrever um novo capítulo na história de Ruth. E hoje nós chegamos ao capítulo número 3, Boaz já entrou em cena, a gente está chegando ao ápice do livro, e a história da redenção de Ruth, a história da remissão de Ruth, vai ganhando novos capítulos, a história vai avançando, a gente vai vendo que a história está discorrendo. E eu queria, olhando rapidamente para o texto, 2 pessoas sós, que querem se casar, que querem constituir família, como que isso pode me abençoar, pode te abençoar, na ideia da construção de um relacionamento. E eu queria usar bastante essa palavra hoje, construção. O Gary Smiley, ele tem um livro chamado DNA dos Relacionamentos. Recomendo a todos os casais que leiam esse livro, DNA dos Relacionamentos. E ele vai dizer 2 coisas muito interessantes nesse livro. Primeiro, ele vai dizer assim, todos nós buscamos relacionamentos satisfatórios. Todos nós. Nenhum de nós fica feliz em ter um relacionamento que não nos satisfaz. Então a gente quer ter satisfação nos relacionamentos que a gente estabelece na nossa vida. E ele vai dizer uma segunda máxima, ele vai dizer assim, a vida é relacionamentos, o resto é detalhe. A vida é relacionamento, e o resto é um detalhe. E essa habilidade de construir relacionamentos, de manter relacionamentos, e de, por que não, melhorar o relacionamento com o tempo. É uma virtude que a gente tem que ter dentro do nosso coração. E eu queria, assim, de maneira simples mesmo, os irmãos vão perceber hoje à noite, breve, mas penso que expondo um pouco daquilo que a palavra de Deus pode nos ensinar, falar algumas coisas ao nosso coração sobre princípios para construir um relacionamento. E a primeira delas, eu gostaria que você visse comigo, passei demais aqui, desculpa meninos, faça do seu lar o que o seu lar foi feito para ser. Faça do seu lar o que o seu lar foi feito para ser. No versículo de número 1, Noemi está aconselhando Ruth, e ela vai dizer algo interessantíssimo. Ela diz assim, a sua sogra vai dizer, Noemi disse, minha filha, não hei de buscar-te um lar para que sejas feliz. Um lar para ser o quê, irmãos? Feliz. Existe uma diferença entre casa e lar, tá bom? É possível que você more numa casa, mas não more num lar. É possível que você more numa casa muito simples, mas não tenha um lar. É possível que você more numa casa e não tenha um lar. É possível que você more numa casa muito boa e não tenha um lar. É possível que você more numa mansão, no melhor condomínio dessa cidade e não tenha um lar. É possível que você more na cobertura do melhor prédio com a melhor vista dessa cidade e não tenha um lar, porque casa e lar são coisas diferentes. Por isso você pode anotar, se você quiser, mas eu queria resumir isso da seguinte forma para você. Casa é a construção onde você mora. Lar é o ambiente do lugar onde você mora. São 2 coisas completamente distintas. Tem gente que mora no melhor lugar, mas não tem lar. Só que tem gente que mora no pior lugar, mas tem lar. E na ideia bíblica, naquilo que a Noemi está falando para Ruth aqui, lar é para ser um lugar feliz, lar é para ser um lugar bom, por que não dizer lar é para ser um lugar divertido? Essa é a ideia do Senhor ao juntar Adão e Eva. Quando Ele junta os 2, Ele olha para os 2 e diz assim, agora está bom.
Agora está bom, sozinho não estava bom, mas agora está bom. A ideia de ter um lar, de pertencer a um lar, é que dentro daquele lar vai ser bom, vai ser agradável. A ideia bíblica de lar não é de constante frustração, decepção, agonia, opressão. A ideia bíblica de lar é um lugar largo, espaçoso e que nos faz bem. A palavra hebraica que está aí, que ela poderia ser, foi traduzida para nós como felicidade, ela traz pelo menos 3 ideias. A palavra hebraica manoach, que é a palavra que ela diz um lar para que você seja manoach, pode ser traduzida por felicidade, abrigo e descanso. Então vamos lá. Primeira coisa sobre o seu lar: faça do seu lar o que o seu lar foi feito para ser. Faça do seu lar um lar feliz. As pessoas às vezes chegam assim e acham que, deixa eu explicar isso para você, felicidade não é sorte. Ter um lar feliz não é sorte. Ter um lar feliz é fruto de um trabalho consistente todo dia. A gente constrói um lar feliz. Então, como que a gente constrói um lar feliz? Se tornando-se, se tornando uma pessoa mais... Beleza, irmão? Então, vou traduzir isso para você assim: desamarra a tromba. Desamarra essa tromba que você tem. Bom dia, eu conheço pessoas, morei com algumas pessoas até que pudesse morar com a minha esposa definitivo. Bom dia, a pessoa respondia, bom dia por quê? Já viu? Eu tinha um amigo que dizia assim, bom e dia não combina. Ele dizia, porque ele só funcionava assim, depois das 10h30, 11 horas. Até lá, eu entendo você que não tem o dom de acordar de bom humor, tá tudo certo, tá? Mas vai desamarrando a tromba ao longo do dia. Tá? Ninguém merece conviver com esse seu azedume o resto da vida. Eu acordo de bom humor, não acordo, meu amor? Eu acordo de bom humor, acordo mesmo. Acordei, eu estou acordado, estou pronto. Tem gente que tem um delay, né? O corpo está em pé, mas a alma está na cama ainda. Está tudo bem. Mas construir um lar, ser feliz, faz parte da gente se tornar uma fonte de felicidade na vida do nosso cônjuge. Eu tenho uma resolução pessoal. Das minhas resoluções pessoais com relação a relacionamento, ficou um pleonasmo, mas relação a relacionamento, tem a ver com, eu não quero ser uma fonte de problemas para minha esposa. Essa é uma resolução pessoal minha. No que depender de mim, a vida já tem tantas maneiras de atazanar a vida do outro. Por que que eu vou ser mais um dos atazanos da vida do meu cônjuge? Então é uma resolução pessoal minha de, no que depender de mim, quando o meu cônjuge se lembrar de mim, quando minha esposa se lembrar de mim, para ela há de ser um motivo de felicidade. Nem sempre dá certo porque eu sou um pecador, assim como você, mas eu tenho uma resolução na vida, dizer eu quero ser uma bênção para minha esposa. Você, quem é você dentro da sua casa? Você é uma fonte de felicidade? Uma fonte de ternura? Você é aquela pessoa que chega e fala, cara, o cara iluminou o ambiente, que bom que ele chegou, o sorriso largo está no rosto, ou aquela pessoa que está sempre, assim, eu printei aqui algumas ideias, tem gente que parece que é casado com o Grinch, né? Lembra? É casado, já viu assim? Vamos sair, está emburrado, atrasou, está emburrado, chega cedo, está emburrado, ou então é casado com lembra do Zangado, do Sérgio Anões, né? Tudo, nada tá bom, nada vai dar certo. Ou pior, né? Às vezes você é casado com a bruxa do 71, vai saber, né? A gente não... Paro por aqui, porque eu não quero arrumar problema com ninguém, certo? Mas, eu estou sendo talvez pueril com você, mas eu preciso dizer, esforce para ser uma pessoa mais feliz. Felicidade também é resolução de vida, tá? Felicidade, a carta de Filipenses, que é a carta da alegria, não é isso que a gente entende? A carta da alegria, Filipenses, Paulo está escrevendo preso numa masmorra. Então alegria, felicidade é uma resolução de vida da gente. Se as coisas estão boas ou não estão tão boas, a gente conserva um espírito feliz, conserva uma alegria dentro do nosso coração. Então seja uma pessoa mais feliz, porque gente feliz é mais simples, não é, gente? Você já percebeu isso? Que gente emburrada é mais difícil de lidar? Não estou dando indireta, é direta mesmo, tá? Gente emburrada é difícil de lidar, agora gente feliz é mais, tá certo, tá chovendo, tá bom, atrasou, tá tudo bem, adiantou, tá bem também, porque a felicidade, nem está isso no esboço, mas felicidade simplifica a vida, felicidade descomplica a vida. Eu quero testemunhar publicamente de como eu sou feliz de ter uma esposa simples.
Somos casados há 18 anos e eu cheguei a 2 máximas sobre meu casamento. É muito simples manter a Flávia feliz. Ela só tem que estar alimentada e dormida. Comeu, dormiu, vida tranquila. Está tudo certo. É simples assim. Minha esposa é assim. Agora, também não comeu, irmão? Ixi, é um tormento. Bom, ok. É simples, então eu já sei. Serei fonte de felicidade, amor. Está aqui, alimente-se, vai dormir. Eu sou sua fonte de felicidade. Então a gente tem que ser gente um pouquinho mais feliz. Por quê? Deixa eu dizer isso para você. Cada um de nós tem suas fissuras de caráter, suas deficiências de caráter que vão nos inclinando a caminhos. Por exemplo, talvez seja uma pessoa irada, uma pessoa sistemática demais, uma pessoa intransigente, murmuradora, de mau humor. E aí a gente não percebe, mas essas coisas vão dando o tom da nossa casa. A nossa casa é sistemática demais, irada demais, mal-humorada demais, mas não é a casa que é assim, sou eu que sou assim. E Noemi está dizendo para Ruth, lar é lugar de felicidade, lar é lugar de alegria, lar é lugar de boas lembranças. O Tim Keller vai dizer algo muito interessante sobre isso. Antes eu só quero voltar aqui e dizer para você, abrigo e descanso, para fechar a ideia. É a outra possibilidade da tradução da palavra, abrigo e descanso, que lhe seja bom voltar para o seu lar no fim do dia. É isso, abrigo e descanso. A gente acorda amanhã, segunda-feira, e vai viver a vida exposto a uma série de possíveis desventuras. Podem bater no nosso carro, a gente pode ser assaltado, alguma coisa ruim pode acontecer, um negócio que a gente não fecha, alguém que fala uma coisa que a gente não gosta, então a gente se expõe. Mas no fim do dia, quando der a hora, que para você seja motivo de alegria, dizer, vou voltar para casa, porque a minha casa é um lugar de abrigo e descanso. Na minha casa eu não estou exposto. Na minha casa eu não estou sujeito a agressões, na minha casa eu não estou sujeito a imposições, mas a minha casa é para mim lugar de abrigo e lugar de descanso. Quando eu chego na minha casa eu sinto o cheirinho do café, louvado seja Deus, e a gente senta ali na beira do balcão e conversa um pouco sobre o dia, e as asas do Senhor vão se colocando sobre nós, porque nosso lar é um lugar de abrigo e descanso, e isso é construção. Todo cônjuge de Deus deveria ser uma fonte de abrigo e descanso para o seu cônjuge. Todo homem deveria encontrar na sua esposa abrigo e descanso. Toda mulher deveria encontrar no seu esposo abrigo e descanso. O Tim Keller vai dizer assim, ele vai dizer que o seu lar seja um reflexo do amor e da verdade de Deus, pois é ali nas pequenas ações que os seus filhos verão em primeira mão o que significa servir a Cristo. Que o seu lar seja assim, esse lugar onde o reflexo do amor e da verdade de Deus estão ali. Ruth agora, ex-moabita, vinda do povo de Deus, ela pode habilitar-se a casar-se com Boaz. E para isso, Noemi vai traçar um plano, e ele vai entrar em ação aqui, a gente vai tentar descortinar ele um pouquinho e tirar alguns princípios para nós. Segunda coisa que eu queria dizer para você, estou chovendo no molhado hoje, tá? Mantenha os cuidados pessoais em dia. Olha o que ela vai dizer para Ruth, banha-te, unge-te, põe os teus melhores vestidos, desce a eira, porém não te des a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. Atenção, prestem atenção, primeiro conselho de Noemi para Ruth, toma banho. Irmão, toma banho. Sabia que para os egípcios antigos era sagrado tomar banho? Para os egípcios a parte do banho tinha a ver com uma purificação de alma, então fazia parte do culto egípcio tomar banho. Tem um camarada, das minhas pesquisas eu encontrei, um camarada iraniano chamado Amol Haj, ele ficou 60 anos sem tomar banho, 60 anos sem tomar banho, porque ele alegava ter um trauma de infância. Então, irmã, às vezes não é que ele não gosta de banho, às vezes ele é traumatizado, né? Vai saber. A gente não sabe, mas ela está dizendo, tome banho, perfume-se, não anda por aí de qualquer jeito. E o que eu quero dizer para você aqui hoje, para não parecer pueril demais, eu queria dizer isso com todo o amor do mundo, mas a gente tem que estabelecer na nossa vida uma cultura de cuidado próprio, uma cultura mesmo, de cuidado próprio, de lembrar-se de nos amarmos e de nos cuidarmos. E eu vou aqui sem
parecer humanista demais, ou humanoide demais, eu queria dizer assim, pelo menos 2 áreas de cuidado que a gente tem que ter no nosso casamento, falando de nós aqui, tem outras, tá bom? Primeiro, um cuidado estético mesmo. Toma banho, Ruth. Se unge era realmente, passava o óleo no cabelo, ungir era o perfume que tinha na época, estético mesmo. Então, a gente precisa olhar para nós e se lembrar que às vezes a gente perde o cuidado conosco mesmo. Quantas histórias que a gente não conhece de casamentos que quando chega o bebezinho, chega a criança pequena, de repente se perde, a mãe se perde. A mulher se perde, se esquece de cuidar como mulher, e ela vai sendo sugada ali por aquele turbilhão, por aquele redemoinhozinho, por aquele filhinho de Adão de 65 centímetros, e aquilo vai levando ela embora, de repente ela está cada coisa para um lado, e eu queria te dizer, mesmo que você tenha lidas duras, mesmo que, sei lá, sua casa é puxada, não tem empregada, as crianças são pequenas, o batidão é difícil, eu tenho que acordar cedo, eu sei, mas não se esqueça de se encontrar com você mesma. Não se esqueça de se encontrar com você mesmo, de olhar e dizer, peraí, eu preciso me cuidar, preciso olhar no espelho, volta e meia e dizer assim, preciso de cuidado aqui, preciso de funilaria ali, preciso dar porque nós estamos em degradação, faz parte do pecado que habita esse nosso corpo, e a gente precisa se cuidar, os homens, uma depiladinha, corta o cabelo, para a barba, certo? A era das cavernas já foi, já era. Se cuidam, não estou falando de ser metrosexual, nada disso, gente, cuidado, tá bom? Se cuidem, arruma roupa, passa legal, toma banho, já falei sobre isso, se organiza, cara, certo? Para de parecer que caiu do caminhão de mudança e... Cuidado estético mesmo, com a vida da gente, não tem nada a ver, passa um perfuminho. Já expliquei isso aqui para vocês várias vezes, está em 1 Coríntios 1:1, se você não pode ser bonito, seja pelo menos cheiroso, ok? E quando os irmãos aqui na igreja me abraçam, falam, pastor, está cheiroso, eu falo, eu vivo o que eu prego, não é? Pode ser pelo menos cheiroso, o bom perfume de Cristo, para dizer para você, olha o que a Bíblia do Senhor diz em Cantares, capítulo 5, versículo número 13, as suas faces, são como um canteiro de bálsamo. Bálsamo, nesse contexto, não é aquele da cura, é o bálsamo do cheiro mesmo. Seu rosto, suas bochechas, são como colinas de ervas aromáticas. Os seus lábios são como lírios que gotejam mirra preciosa. Cantares de Salomão. Alguém já disse que Cantares de Salomão não deveria se chamar Cantares, deveria se chamar Cantadas de Salomão. Ele está dizendo, ele está elogiando sua parceira por dizer, o seu cheiro me agrada. Então cuida. Um cuidado estético, e a gente também precisa de um cuidado da nossa saúde, dos nossos corpos. Nós estamos vivendo um momento que a gente está até uma certa crise, eu percebo no meio do povo de Deus, porque a cultura do cuidado existe, e às vezes os crentes se opõem a ela, dizendo assim, o que importa é orar, o que importa é jejuar. É claro que importa orar e importa jejuar. Essa conversa, essa dicotomia de alma e corpo, ela é antiga desde a época dos gregos. Os gregos acreditavam que o corpo só servia para aprender a alma. Por isso da escola filosófica, todo aquele estudo que elevava a alma, e quando o homem morria, a alma finalmente estava liberta. É por isso que quando Paulo, em Atos capítulo número 17, vai falar para os gregos sobre a ressurreição do corpo, eles falam assim, você está caçoando da gente, você está de brincadeira. Então eles caçoam de Paulo, porque Paulo está falando, o corpo tem utilidade? Você está maluco, Paulo, morreu, acabou. E eu quero te dizer para você o seguinte, não é morreu, acabou, o nosso corpo vai ressuscitar. Seu corpo tem função no dia em que Cristo voltar. E faz parte de uma espiritualidade saudável, um cuidado com os nossos corpos. Sim, Senhor. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo número 6, diz assim, acaso vocês não sabem que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, o contexto aqui é que o homem não deveria se deitar com a meretriz, porque ele se fazia um com ela, então ele estava usando o seu corpo para cultuar ídolos, mas a ideia que ele está dizendo é, seu corpo deve ser para a glória de Deus. Então, cuida da sua saúde, tem que ir no médico, sim senhor, tem que ir, inclusive naquele que os homens não gostam, tem que ir. O que nós vamos fazer? Ir no médico, tem que ir, tem que cuidar da saúde, doeu, tem que procurar, o que está acontecendo? Fevereiro de 2023, nós estávamos deitados ali na cama antes de dormir,
minha esposa virou para mim e falou assim, que idade que você vai fazer esse ano mesmo? Aí eu disse para ela assim, 40, isso foi em 23, aí quando eu falei para ela 40, ela estava com o livro na mão, ela fez assim, ó, 40? Sim, 40, nós temos que marcar médico para você tem que ir no cardiologista, você tem que não sei o que lá, não sei o que lá, eu falei, calma, eu não estou morrendo, eu só vou fazer 40 anos, está tudo bem, mas eu queria dizer para você o seguinte, minha chave virou, sabia? Minha chave, quando eu falei, cara, eu vou bater 40 anos, porque quando a gente vai fazer 40, você fala, ontem eu tinha 18, ontem eu tinha 15, e eu mudei muitas coisas da minha vida, especialmente minha alimentação, aprendi a calcular os macros, os nutricionistas que estão aí, né, aquele negócio de proteína, gordura, carboidrato, não sei o que lá, fibra, falei, cara, por quê? Porque se a gente se cuida agora, a gente tem energia quando a gente é mais avançado em idade, tem gente que vai estragando o templo, e gordura para cá, e não sei o que lá para lá, não sou contra, pelo amor de Deus, não tira gordura quando eu for no seu churrasco, eu vou comer, fique em paz, mas dá uma segurada, dá uma olhada, passe a se alimentar melhor, você é o que você come, muito cansaço, muita dor de cabeça, porque a gente não olha e fala assim, como que eu posso cultuar ao Senhor, me alimentando de uma maneira correta, como que eu posso fazer um exercício físico para tirar a graxa aqui e dizer, vou estar melhor? Se você se cuidar agora, você vai ter mais energia e mais saúde quando a velhice chegar. Você vai conseguir levantar e sentar. Você vai conseguir fazer as suas coisas, você vai conseguir carregar os seus netos no colo e você vai continuar vivendo algo que provavelmente o seu cônjuge deseja que aconteça. Então cuide da sua saúde. Cuide do seu corpo, nada de culto ao corpo, nada de hedonismo, mas dá uma olhadinha, vai no médico, se cuida. O Luciano Subirá escreveu um livro muito bom sobre isso, chama Cuidado do Corpo, você pode ler, uma leitura fácil, bem devocional, e nesse livro ele vai dizer assim, somos corpo, alma e espírito, não há como cuidar integralmente do ser, se houver negligência com alguma parte. Existe uma tendência de superestimar o espiritual em detrimento do físico e do emocional, um desequilíbrio comum na vida de muitos cristãos. Então a gente pode sim se cuidar um pouco melhor. Você glorifica a Deus, uma espiritualidade integral, quando você também olha para o seu templo e diz assim, eu vou cuidar, eu falo sobre isso outro dia, que a sua motivação principal seja, vou cuidar do meu templo, vou cuidar do meu corpo, porque meu cônjuge merece isso, meu esposo merece isso, minha esposa merece isso, vou olhar para mim com cuidado de novo, um pouco daquilo que Noemi está dizendo para Ruth, tome banho, se arrume, mostra que você quer realmente estar em um relacionamento, da maneira como você deve estar. Terceiro, princípios para construir um relacionamento, conduz os seus relacionamentos pelos princípios de Deus. Aí está o versículo 9, mas com a Bíblia aberta eu queria que você lesse comigo do 6 em diante, a Bíblia vai dizer assim, então foi para a eira, Ruth 3,6, e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já de coração um tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho, descobriu-lhe os pés, e se deitou. Sucedeu que pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada nos seus pés. Disse ele, quem és tu? E ela respondeu, sou Ruth, tua serva, estende a tua capa, porque tu és resgatador. Noemi tinha traçado um plano com Ruth, ele disse, provavelmente Boaz vai dormir lá na colheita, você vai lá, espera ele ficar sozinho, deita nos pés dele, descobre os pés dele, e aí ele vai te dizer aquilo que vai acontecer. Quando você lê os comentaristas, isso parece um plano, mas por que estão traçando um plano? Não é Deus a história. O fato é que a gente tem uma figura que está faltando aqui, porque essa intermediação do casamento geralmente era feita por um homem, o responsável por aquela mulher, e essa figura não existe mais. Toda a linhagem masculina daquela família morreu, então agora esse plano tem que ser traçado, elas precisam que Boaz esteja sozinho, porque ele é um homem importante, geralmente tem gente em volta dele, precisa que seja feito de uma maneira discreta, não na vista de todo mundo para ver o que está acontecendo, e precisa ser conduzido de uma forma que se der ruim na conversa, Ruth possa sair sem parecer ter sido humilhada por uma negativa da proposta que ela vai fazer para Boaz. E qual é o plano? É fim da colheita. No capítulo número 2 nós falamos sobre isso, ela começa a trabalhar na colheita de Boaz, chegou o fim da colheita, Boaz agora e seus homens estão colhendo o seu trigo, o seu cereal, e eles estão na eira, que era fora da cidade, então quando eles juntam aquilo é uma noite de festa, eles estão celebrando a colheita, e muito provavelmente por segurança,
Boaz vai dormir junto aos grãos para cuidar, para que na manhã seguinte eles possam começar a destinação para a colheita. Então ele está deitado ali, e o que Ruth faz? Espera com que o movimento acabe, e ela vai lá e deita nos pés de Boaz. E quando ela deita nos pés de Boaz, ela descobre os pés dele. Qual que é o mistério aqui, irmãos? Que mistério é esse? Por que descobrir os pés de Boaz? Tem alguma revelação aqui para nós, algum mistério? Não, é porque ele vai ficar com frio no pé, é só isso. É isso, ela vai descobrir os pés dele, à noite ele vai acordar com frio. Já acordou com frio à noite? Fala assim, pô, me agasalhei mal. O frio acorda, e quando ele acordar, porque quem está dando essa dica é Noemi, macaco velho, né? Descobre os pés dele, ele vai acordar. Quando ele acordar, a conversa vai acontecer. Só que deixa eu fazer um parênteses aqui. Quem estava na primeira palavra que nós pregamos sobre Ruth vai se lembrar do que eu vou dizer agora. Espera aí. Homem, coração alegre pela bebida, uma mulher o procurando no meio da noite. Quando o israelita começou a ouvir essa história, automaticamente Gênesis 19 veio na cabeça. O que é Gênesis 19? Gênesis 19 é a origem do povo moabita, povo do qual Ruth veio. A esposa de Ló fica para trás, ele escapa com as suas 2 filhas de Sodoma e Gomorra, elas embriagam o pai e dizem assim, vamos ter relação com o pai, porque a gente não vai ter filhos. Então é de noite, elas embriagam um homem, elas têm relações, e de uma das filhas de Ló surge então Moabe, que dá origem ao povo moabita. Quem está lendo essa história deve estar dizendo assim, é bem comportamento de moabita mesmo. É bem usar os princípios de Moabe, usar à noite, usar a embriaguez, fazer a coisa na calada da noite. Eles já estão vendo aonde essa história vai dar. Só que eu quero te dizer uma coisa em nome do Senhor Jesus Cristo. Ruth não é uma mulher comum. Ruth foi moabita, agora ela é serva de Deus, e ela não faz mais as coisas do jeito de Moabe, ela faz as coisas do jeito de Deus. Ela é serva do Senhor, ela foi moabita, ela prestou culto a Moloque, como a gente olhou aqui na primeira palavra, ela deu-se no caminho vão, mas agora o Deus de Israel entrou na sua história, e ela mostra que de fato seu coração está rendido ao Deus de Israel, porque ela faz as coisas pelos princípios de Deus. Não vai se repetir o ciclo de Gênesis 19, é por isso que a palavra do Senhor vai dizer que quando ele acorda ali, no meio da noite, o que está acontecendo? Que história é essa? O versículo de número 19, depois eu venho para cá. Ela vai dizer assim, eu sou Ruth, versículo 19, tua serva, estende a tua capa sobre mim. Versículo de número 9, não 19. O que está acontecendo? Agora, irmãos, imagina você acordando no meio da noite, meio escuro, porque não tinha iluminação pública. Pô, quem que está aí? Um coiote, alguma coisa acontecendo. Aí tem uma mulher, um vulto, Ruth. Opa, é hoje, né? Hoje tem. Ela diz assim, eu sou Ruth, sua serva, versículo número 9, estende a tua capa sobre mim. Ruth quer fazer as coisas do jeito de Deus. O que é estender a capa? Estender a capa é case comigo. Literalmente, era um gesto simbólico na época que o homem estendesse a capa sobre a mulher, ele estava lhe pedindo em casamento. Ela está dizendo, você pode me pedir em casamento? Essa é a conversa. Boaz havia orado por ela, Ruth capítulo número 2, dizendo, bendita és tu, porque você veio buscar abrigo sob as asas do Senhor. Estender a capa, traduzido literalmente do hebraico, seria estender as asas. Ela está dizendo, eu vim buscar abrigo sobre as asas do Senhor, e agora eu vim buscar abrigo sobre as asas de um homem de Deus. Ruth não está ali para uma noite de fogo apaixonado, Ruth não está ali para dar vazão para a sua carne, Ruth está ali para construir relacionamentos baseados nos princípios de Deus. E é por isso que eu coloquei essa ideia aqui, 3 lições sobre princípios que talvez possam iluminar o nosso caminho hoje à noite. Primeira, um passado longe de Deus não é justificativa para quebrar os princípios de Deus. Ruth foi moabita. Parte do culto dos moabitas também era a prostituição cultural. Ruth sabia o que era andar longe dos caminhos de Deus. Ela passou muito tempo da sua vida longe dos caminhos de Deus. Talvez você está aqui construindo relacionamentos e você diz, mas eu tenho um passado, eu já fiz, eu já peguei, eu já larguei, eu já andei, já deitei. Então não é fácil, pastor. Um passado regresso longe de Deus não é justificativa para que a gente tente construir relacionamentos fora dos princípios de Deus.
Segundo, experiências vividas não são justificativa para quebrar os princípios de Deus. O que eu quero dizer para você? Ruth poderia ter dito, eu já fui casada. Então vamos pular essa parte? Já fui casado. É a história que às vezes a gente aconselha casais que estão reconstruindo sua vida, homens que por algum motivo se divorciaram, com mulheres que por motivo se divorciaram, e aí quando se encontram, falam assim, e aí, como que a gente faz, pastor? Aí vocês fazem como tem que ser feito, vocês namoram, vocês pegam na mão, e aí quando escurecer, vai cada um para a sua casa, para a glória do Deus vivo. É assim que faz. Porque não, é que eu já fui casado, você sabe como é, não, eu sei como é, mas eu também sei como é o caminho de Deus. Então quando a gente, não é porque eu já tive uma experiência de ter sido casado, que eu vou abaixando o nível, que eu vou cortando os princípios. Princípio é princípio, atemporal e para todas as pessoas. Não é porque você tem idade avançada, que isso seja uma justificativa para você quebrar os princípios de Deus. Já somos adultos, pastor. Quer tratar a gente igual o jovem? Não, eu quero tratar você igual um crente em Cristo Jesus. É assim, a gente é crente em todas as idades da vida. Porque Ruth já não devia ser mais uma mocinha, ela não devia ser tão avançada de idade. Mocinha, ela não era mais. Boaz, a ideia bíblica aqui é que ele era claramente um homem bem mais velho do que ela. Os dois, à noite, adultos, querendo se casar, sem ninguém por perto, idade avançada, eles dizem, Deus vai entender. Princípio é princípio. Nunca quebre nenhum princípio de Deus na justificativa de qualquer tipo de construção no seu relacionamento. Não, pastor, a gente precisa dar um jeito, aí a gente deu uma incrementada, aí a gente trouxe uns elementos de Moabe, só uns elementos de Moabe para dentro do casamento, é só uns vídeos ali, é só uns elementos, e para ver se... Não traga elementos de morte, achando que eles vão trazer vida para o seu relacionamento. Elementos de morte sempre são elementos de morte. Ruth quer construir as coisas segundo os princípios de Deus. Grave o que eu vou dizer para você, que está escrito no livro de Isaías. A palavra do Senhor vai nos dizer em Isaías capítulo 26, versículo de número 3, Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em Ti. Seu propósito tem que ser firme. Estão te vendo ou não estão te vendo? É novo ou é velho? Teve experiência ou não teve experiência? Esteve longe do Senhor ou não esteve longe do Senhor? Fique firme em Deus, amém, irmãos? Fique firme em Deus. Nunca corte o caminho, nunca ache que o atalho, que a escuridão é uma maneira de construir relacionamentos da maneira certa. Relacionamentos proveitosos são construídos segundo os princípios de Deus. Boaz reconhece isso, porque ele vai dizer no versículo de número 11, agora, pois, minha filha, não tenha receio, tudo quanto disseste eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ruth é falada, ela está na boca do povo, porque Noemi voltou, Elimeleque era de Belém, Belém é um naniquinho até hoje, imagina naquela época. Então sabe, Ruth está ali, Moabita, veio lá do outro lado do Jordão, lá do outro lado do Mar da Galileia, aquele povo lá, vamos ver qual que é o comportamento dela. E naquelas poucas semanas que ela está no meio do povo de Belém, todo mundo já sabe que ela é uma mulher virtuosa. Por quê? Porque ela vive pelos princípios de Deus. Quando a gente vive pelos princípios de Deus, o que existe na nossa vida é virtude. Boaz reconhece que ele está diante de um tesouro. Aliás, ele sempre faz questão de elogiar ela. Boaz também é um bom galanteador, tá? Tem muitas lições que dá para a gente tirar aqui. Ele reconhece que está diante de um tesouro. Ele reconhece que está diante de uma mulher virtuosa. Sabe que tem algumas organizações judaicas, hebraicas, digamos assim, do cânon do Antigo Testamento, que é diferente da sequência dos nossos livros. A gente tem Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel. Então Ruth está entre Juízes e 1 Samuel. Algumas organizações judaicas colocam Ruth não nesse lugar. Sabe onde que eles colocam ela? Depois do livro que faz uma pergunta que diz assim, mulher virtuosa, quem a achará? Provérbios capítulo número 31. Então algumas organizações judaicas colocam, vem, depois de Provérbios vem Ruth, porque o livro termina, mulher virtuosa, quem a achará? Próxima página, Ruth. Que você seja
o achado de Deus nessa geração. Que você seja o achado de Deus na sua casa, na sua família. Que você seja aquele por quem seu esposo ou sua esposa possa dizer: eu achei um tesouro. Eu estou do lado de um homem virtuoso, de uma mulher virtuosa. Meu marido não negocia princípios. Minha esposa não negocia princípios. Quando se trata da maneira dele se relacionar comigo, os princípios de Deus sempre estão à frente. Antes de escolher um esposo, Ruth havia escolhido o Senhor. Ela havia escolhido Yahvé. E dos princípios de Deus, ela não iria abrir mão. Provérbios, só para você entender, não tinha sido escrito ainda. Lemuel não havia escrito, o rei Agur não havia escrito, quem vai achar a mulher virtuosa? Só que os princípios já estavam no coração dela. Que os seus princípios fiquem eternamente marcados no seu coração. Em nome de Jesus. Construa relacionamentos baseados nos princípios de Deus. Como se constrói um relacionamento? Quarto, construa um relacionamento cheio de graça e piedade. Está aí só o versículo de número 15, mas eu te convido a ler comigo desde o versículo número 12, diz assim a palavra: ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda há outro resgatador, há mais chegado do que eu. O que ele está dizendo? Sou resgatador, mas tem um parente mais próximo. Fica aqui essa noite, e será que pela manhã, se ele quiser te resgatar, está bem, que resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei. Então, certo como vive o Senhor, deita-te aqui até amanhã. Ficou-se, pois, deitada aos seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro, porque ele disse: não se saiba que veio mulher à eira. Disse mais: dá-me o manto que tens, é o que está projetado. Dá-me o manto que tens sobre ti, e segura-o. Ela o segurou, ele o encheu com 6 medidas de cevada, e lhe pôs nas costas. Então entrou ela na cidade. Vamos pensar um pouquinho em Boaz? Boaz está trabalhando duro, ele tem uma temporada de trabalho duro, ele é um homem trabalhador, e agora ele está colhendo os frutos do seu trabalho. Ainda não acabou, mas ele já está colhendo os frutos, e nada é mais reconfortante do que deitar a cabeça na travesseira depois de um bom dia de trabalho e dizer: eu tive um dia produtivo, eu trabalhei, eu produzi. Isso é muito bom. Isso traz senso de dignidade para o homem e para a mulher, quando a gente encontra um trabalho e vive por ele. Ele está ali, Ruth aparece, e aí quando ele vê que ela está ali, ela diz: estende a capa sobre mim, porque tu és meu resgatador. Deixa eu falar um pouquinho sobre essa figura do resgatador. Ela está dizendo para Boaz, uma mulher, está dizendo para um homem: tu és resgatador. Eu vou falar sobre isso biblicamente, mas eu queria falar uma coisa muito importante aqui agora. Boaz, ele é um resgatador, ele não é um aproveitador. Boaz é um resgatador e não um aproveitador. Boaz é um resgatador, não um abusador. Boaz está numa situação em que a coisa poderia estar favorável à maldade, ninguém vai saber. A coisa podia ir para outro lado, dar vazão à carne, seguir os seus instintos, mas eu quero dizer isso aqui categoricamente diante dos meus irmãos que aqui estão, e especialmente diante das mulheres que estão aqui hoje à noite. Homens de Deus não se aproveitam de mulheres. Idiotas se aproveitam de mulheres. Hipócritas abusam de mulheres. Mau caráteres abusam de mulheres. Malditos abusam de mulheres. Desalmados abusam de mulheres. Filhos de Satanás abusam de mulheres. Mas homens de Deus não. Um homem de Deus não força, não empurra, não puxa, não amassa, não aperta. Um homem de Deus protege e ampara. Digo mais. Você que abusa de mulheres, você acha mesmo que você vai escapar impune? Você pode escapar impune da justiça dos homens, mas um dia, o justo juiz, criador da mulher que você abusou, vai ser você e ele. E eu só gostaria de te lembrar o que a Bíblia diz: horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Então se arrependa, repare os seus erros e pare com isso. Deus não te fez para ser um devorador, um troglodita e um animal.
Deus te fez para ser um homem de Deus, que honra e respeita as mulheres. Com todo o temor do mundo, não tolere e não suporte. Eu tenho dito aos pastores, eles são testemunhas. Veio denunciar abuso, é polícia. É polícia. Que ninguém está aqui para cobertar ninguém. É pecado. É pecado, se arrepende com Deus e se acerta na justiça dos homens. Crime é crime. Crime. Boaz não é um aproveitador. Boaz é um resgatador. Eu já citei essa frase aqui, mas eu quero dizer de novo. Homens, John Piper vai dizer, homens com as almas cheias do Evangelho nunca verão as mulheres como coisas para manipular ou controlar, mas como tesouros para honrar e proteger. Isso é um homem de Deus. Para o homem que tem o coração do rei, toda mulher é uma rainha. Boaz é um resgatador, ele não é um aproveitador. E resgatador é uma palavra maravilhosa. Quando ela vira para Boaz, ela está dizendo, estende a capa sobre mim, porque tu és o meu Goel, tu és o meu resgatador. E essa figura vai aparecer pela primeira vez em Levítico capítulo número 25, o resgatador. Quem era o resgatador? O resgatador era alguém que poderia intervir na família pelo menos em 3 situações. Primeiro, se a família ficasse pobre e perdesse tudo, e se endividasse por qualquer que fosse o motivo, um resgatador poderia então saldar aquela dívida e resgatar a família. O resgatador também poderia entrar em cena, era um parente próximo, ele poderia fazer isso se alguém estivesse desamparado, como era o caso de Ruth. O marido morreu, ela não tem mais ninguém que é por ela, então ela está desamparada na vida, porque o contexto social era outro. O que uma mulher podia fazer para sobreviver naquela época? 2 caminhos só existiam, ou ela prostituía-se, ou ela ia viver de catar migalhas. Ruth, como é mulher de Deus, vai viver de catar migalhas, mas o caminho social não existia. Como Deus sempre pensou no bem-estar das mulheres, sempre Ele coloca a lei do resgatador, para que as mulheres não ficassem desamparadas naquela época. E uma terceira possibilidade que havia é se alguém, por causa das suas muitas dívidas, tivesse que se vender como escravo. Escravo na Bíblia não é o conceito de escravidão colonial que a gente tem no Brasil, não, tá? É a pessoa que dizia, eu não tenho como pagar a minha dívida para você, me aceita como teu servo, tá? Então eu vou pagar com o meu trabalho. O resgatador poderia entrar e pagar a dívida e dizer, não, você não vai ser escravo, segue a sua vida, numa dessas 3 cenas. Ou seja, o Goel, o resgatador, entrava em cena quando não tinha mais esperança, quando não tinha mais jeito, quando tudo tinha dado errado. Aquele era o momento em que ele entrava. Só que haviam pelo menos 3 princípios para que ele pudesse ser um Goel. Ele tinha que ter uma relação familiar, então ele tinha que ter algum grau de parentesco. Ele tinha que ter condições para resgatar, então ele tinha que ter como realmente pagar aquela dívida, mas não era obrigatório. Ele tinha que ter o desejo de resgatar. Era necessário que ele quisesse resgatar. É por isso que Boaz vai dizer para Ruth, tem um parente mais próximo na linhagem, se ele não quiser te resgatar, eu quero te resgatar. Esse é Boaz, o homenzinho bom de estudar na Bíblia. Ele diz, eu quero ser o seu resgatador. Ele é intencional. Homens de Deus que estão aqui, pelo amor de Deus, seja intencional no seu amor para sua esposa. Mostre que você quer ser por ela. Eu quero ser por você, não só com as minhas palavras, mas com as minhas atitudes. No que depender de mim, eu sempre vou estar do seu lado. Que Deus levante mais homens Goel, homens de Deus, homens que estão ali porque são de fato homens do Senhor. E Ele é um homem justo, Ele é um homem piedoso. É sobre isso que nós estamos falando, de piedade e graça, porque Ele usa essa situação não para pisar em Ruth, Ele usa essa situação para abençoar Ruth. O que Ele faz? Ele traz o Senhor para dentro da conversa. Ele diz, o Senhor vive, que o Senhor saiba tão certo como vive o Senhor. Então, ao invés de usar aquela situação de vulnerabilidade do seu cônjuge para pisar sobre ele, ele diz, não, eu estou com você, e nós vamos juntos até o final. Como é bom ser casado com uma pessoa que tem um coração gracioso e piedoso. Como é bom dizer, se eu errar, se eu cair, se eu falhar,
eu não vou ser massacrado, eu não vou ser pisado. Eu tenho um resgatador do meu lado, eu tenho uma resgatadora do meu lado. Nas noites mais escuras da minha alma, sempre haverá uma luz brilhando dentro do meu lar, é o meu esposo, a minha esposa. Como é bom ser casado com uma pessoa que tem piedade e graça. Boaz vai usar, o Goel vai cuidar de Ruth primeiro, dando para ela segurança física. Ele diz, já conversamos, já arranjamos, não vai embora não. Está de noite, está de madrugada, lembra que é a época dos juízes, as pessoas não são muito confiáveis, fica aqui, não vou te expor a perigos. Faz parte de um coração piedoso e misericordioso, sim, prezar pela segurança do nosso cônjuge. Que mais? Ele vai cuidar da moral. Ele diz, eu não quero que saiba que veio mulher-eira. Por que mulher-eira? Porque as mulheres sabiam que no final da colheita os caras iam encher o caco de vinho, e muitas iam se aproveitar deles, para ter uma noite de amor e arrancar algum dinheiro. E ele diz, você não é dessas, Ruth, eu não vou expor a sua moral não, eu vou cuidar da sua moral. Zele pela moral do seu cônjuge, para de expor ele, para de expor. Tem gente que conversa sobre o cônjuge e vive entregando os podres, eu não entendo isso. Não, porque fulano é perdido, fulano não sei o que, fulano é gastador demais, fulano, aquilo. Preserve a moral do seu cônjuge. E do que mais ele vai fazer? Ele vai cuidar das suas necessidades. Ele diz, pega o seu manto, e ele vai colocar ali os grãos sobre ela, e vai dizer, gente, bom, é que não é congresso de casais, mas ok, o que é meu, Ruth, é seu. Está vendo esses grãos aqui? É seu, sempre vai ter em abundância. Eu não entendo casal que tem o meu e eu não entendo casal assim. Esse aqui é meu, esse aqui é seu, é tudo nosso. Pelo menos é assim que eu entendo na Bíblia, mas conversa para outro dia. Vai pôr comida para ela. Boaz nos ensina que grandes relacionamentos são feitos e construídos por um coração não tomado pela dureza e pelo senso de justiça, mas por um coração de gente que transborda em graça e em piedade. Aprenda com Boaz, meu irmão, ser um homem que é mais um Goel dentro de casa, é um resgatador, tem uma postura de dizer, quando todo mundo falhar, eu vou continuar aqui, do que depender de mim, se eu estiver aqui, sempre haverá esperança, porque eu estou do seu lado até o fim. Construa relacionamentos com mais graça, mais piedade. Volta e meia, a pessoa com quem a gente é casado mergulha num poço escuro, é assim, erra, passa por situação difícil na vida, a vida é assim, e nessa hora, a gente precisa lembrar que está casado com um resgatador, com uma resgatadora, que tem o espírito da graça e da misericórdia. Por fim, e eu não posso encerrar que não seja de outra forma, eu preciso te lembrar uma coisa, todos nós precisamos ser resgatados, todos nós que estamos aqui. A palavra do Senhor vai dizer assim, 1 de Pedro 18:19, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como ouro e prata que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro, sem defeito, sem mácula e sem ruga, o sangue de Cristo, o nosso Senhor. Todos nós um dia precisamos ser resgatados, todos nós um dia fomos necessitados e carecíamos de alguém que nos resgatasse. Eu e você já andamos por Moabe também, nós já colocamos os pés onde não deveríamos, nós já fizemos coisas que não deveríamos ter feito, nós já servimos coisas que não deveriam ter sido servidas, nós já falamos, já fizemos, já deixamos de fazer, já aprontamos, a gente já veio de terras longínquas, de caminhos distantes, já viemos também quebrados, amargurados, com as nossas misérias de alma, de coração, e ai de nós, se um resgatador não tivesse se colocado no nosso caminho, se alguém não tivesse se posto na nossa história. E Pedro está nos dizendo que houve um que olhou para a minha miséria e para a sua, e que decidiu nos resgatar, e o nome do nosso resgatador, aleluia, é Jesus Cristo. Ele é o nosso Goel. Lembra das características necessárias de um Goel? Primeiro, era necessário que ele estivesse, que ele se identificasse, tinha que ter um relacionamento familiar, mas ele é Deus, e eu sou homem, como que ele vai me resgatar? É por isso que Filipenses 2 vai dizer, ele não usurpando ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma humana, se fazendo servo. Ele decidiu ser familiar a mim e a você, ser o primogênito dentre muitos irmãos, assumiu a forma humana, levou o castigo, a culpa que era minha, que era sua. Então tinha que ter familiaridade, mas tinha que ter também o quê? Disposição. Ele poderia olhar do céu e dizer, não quero.
Ele não era obrigado, Jesus não era obrigado a nos resgatar, mas Ele disse: eu vou. Ele estava disposto por amor e por graça, conforme a Bíblia diz. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele vem, Ele desce, Ele decide construir esse relacionamento conosco. Mas a última característica de um Goel era: tinha que ter familiaridade, tinha que estar disposto, mas tinha que ter capacidade, tinha que ter recurso para isso, tinha que ser capaz de resgatar. E eu quero te dizer em nome de Jesus: trabalho nenhum pode te resgatar, despacho nenhum pode te resgatar, obra nenhuma pode te resgatar. A única coisa que podia nos resgatar não era o sangue de bodes, os sangues que eram entregues no sacrifício. A única coisa que podia resgatar mim e você era o sangue sem defeito e sem mácula do Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus Cristo. E você diz: Ele tem poder para me resgatar? A palavra do Senhor vai nos dizer: porque foi dado aos homens nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, senão o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tem o poder nas suas mãos. Ele morre e arranca do diabo as chaves da morte e do inferno. Ele. É por isso que Jó vai dizer assim, em Jó 19:25, ele diz: porque eu sei que o meu Redentor, o meu Goel, vive. Ele morre por mim. Você fala: então ele não tinha capacidade, foi para a tumba, morreu, ele não era capaz de me salvar. Mas esse não é o final da história. A Bíblia diz que ao terceiro dia a pedra foi rolada, não havia ninguém mais lá. As mulheres foram procurar e os anjos disseram: porque vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo. Aleluia, louvado seja Deus. Eu tenho um resgatador e eu me alegro, porque eu bem sei que o meu Goel, o meu Redentor, vive. Você, fomos resgatados pela graça de Deus, e hoje nós só nos relacionamos com o Senhor porque Ele nos resgatou. Resgate seus relacionamentos, a imagem do que Cristo fez por você. Deus tem uma nova história para os seus relacionamentos, creia nisso. Quantos creem, dê um glória a Deus, dê um aplauso ao Senhor, fique em pé no seu lugar.